me disse, meu passado não me define, pare de ser inseguro. Então eu descobri que ela tinha ficado com 4 caras da minha academia durante todo o nosso relacionamento. Convidei-a para nossa competição, e o rosto de todos empalideceu quando ela entrou. Agora ela não para de ligar, chorando, dizendo que eu arruinei a vida dela e implorando para que eu conserte o que destruí. Conheci Vanessa há 8 meses, em uma maratona beneficente onde ela trabalhava como voluntária nos postos de hidratação, e a conexão entre nós surgiu de imediato, durante um café depois da corrida. Sou Jake, tenho 29 anos, trabalho como personal trainer na Elite Performance CrossFit, uma daquelas academias de alto padrão em que a mensalidade custa mais do que o pagamento de um carro. Eu já estava lá havia 4 anos, tinha construído relações sólidas com os alunos e com outros treinadores que se tornaram grandes amigos. Vanessa parecia se encaixar perfeitamente nesse ambiente nas primeiras semanas, frequentando as aulas e conversando com naturalidade com os outros membros. Trabalhava com vendas farmacêuticas, morava em um loft moderno no centro e compartilhava do meu interesse por fitness, mas sem exageros. Tudo parecia natural e leve. O primeiro momento estranho aconteceu 3 meses depois, em uma manhã de terça-feira, durante uma sessão avançada de treinamento. Meu amigo Ethan, que havia se tornado um dos meus maiores parceiros na academia, não parava de lançar olhares estranhos enquanto fazíamos as progressões de levantamento olímpico. Após a aula, ele se aproximou com uma hesitação incomum. Cara, posso te perguntar uma coisa sobre a Vanessa? Disse ele, enxugando uma barra. Tenho visto ela bastante por aqui ultimamente. Tipo, não nos horários em que você treina. Principalmente à noite e nos fins de semana, quando você não está. Sempre com caras diferentes da academia, em conversas intensas num canto, e saindo juntos pelas saídas laterais. Algo gelado se instalou no meu estômago, mas eu afastei o pensamento. Ela é sociável, extrovertida, provavelmente só conversa com facilidade. Ethan assentiu devagar, claramente não convencido. Pode ser. Só achei que valia mencionar. Ignorei aquilo, achando que era apenas preocupação de amigo, mas o comentário plantou uma semente que cresceu nas semanas seguintes, conforme comecei a notar pequenas inconsistências. Vanessa dizia que tinha reuniões de trabalho exaustivas e demoradas, mas as redes sociais mostravam que ela estava em restaurantes do outro lado da cidade. Afirmava estar cansada demais para nossos jantares planejados, mas postava stories na área de bem-estar da academia. O celular dela, antes deixado por perto, passou a ser algo que ela guardava com cuidado, inclinando para longe quando notificações apareciam. Então, Cole me chamou de lado. Cole era outro treinador da Elite Performance, 32 anos, ex-atleta universitário, conhecido por ser direto a ponto de parecer rude. Era uma quinta-feira, mal passava das 6 da manhã, e eu pegava faixas de resistência quando ele apareceu na sala de equipamentos. A gente precisa conversar sobre a sua namorada, disse ele, fechando a porta. Ethan me contou que falou algo com você, mas há mais coisas que você precisa saber. Eu vi a Vanessa em situações que claramente não são inocentes, várias vezes nos últimos meses, na garagem, nas salas de treino privativas depois do expediente, até na área da sauna. Tendo contato físico com membros. Vi 4 caras específicos, Damien, Scott, Kevin e Troy. Todos fazem parte dos seus grupos avançados, Jake. Os nomes me atingiram como golpes. Damien era investidor imobiliário, sempre impecavelmente vestido, dirigia um Mercedes. Scott era médico emergencista, noivo de uma mulher que às vezes frequentava as aulas de fim de semana. Kevin era dono de uma cervejaria artesanal local que patrocinava eventos da academia. Troy era advogado corporativo, casado e com 2 filhos pequenos. Você tem certeza? Perguntei. Absoluta. A primeira vez foi há uns 6 meses, com o Damien, na garagem, de noite, dentro do Mercedes dele, a camisa dela meio aberta, as mãos dele nela de um jeito que não deixava espaço para dúvidas. Depois, o Scott, em uma sala de treino privativa, depois de uma aula de fim de semana, ela pressionada contra o espelho. O Kevin, no Juice Bar depois do fechamento, ela sentada no colo dele. E o Troy, na sauna, há 2 meses, com a porta nem totalmente fechada. Apoiei-me na parede, tentando reorganizar meses de lembranças à luz dessas informações. Por que você não me contou antes? Porque no começo eu não tinha certeza se vocês eram exclusivos. Depois, fiquei tentando achar uma forma de te dizer isso sem te destruir, admitiu Cole. Mas ontem vi ela com o Troy de novo, na área de spa e bem-estar, em uma das salas de massagem privativas. E aí percebi que não era uma questão de um deslize ocasional, ela está mantendo ativamente relações com vários homens da academia enquanto está com você, e todos são alunos seus. Cole tirou o celular do bolso. Comecei a documentar depois do 3º episódio. Tenho datas, horários, locais e registros das câmeras de segurança que, por coincidência, captaram ela entrando em áreas privativas com esses caras. Ele me mostrou anotações detalhadas e provas incontestáveis.
A traição não era apenas pessoal, estava entrelaçada com o meu ambiente profissional, transformando meu local de trabalho em um campo minado no qual eu era o único que não sabia de nada. Naquela noite, decidi confrontar Vanessa com tudo. Cheguei ao loft dela por volta das 7, armado com as provas de Cole e uma clareza gélida. Ela atendeu de calça legging e um moletom largo, confortável, despreocupada. Oi, amor, que surpresa boa, disse, beijando meu rosto. Eu ia pedir comida tailandesa. Passei direto para a sala e permaneci de pé. Precisamos falar sobre o Damien, o Scott, o Kevin e o Troy. O sorriso dela congelou, depois virou um riso confuso. Ah, eu não sei do que você está falando. Os 4 são membros da Elite Performance. Os 4 treinam nos meus grupos avançados. E os 4 estão dormindo com você há meses. Vanessa riu, mas soou forçado. Jake, sério? Isso é fofoca de academia entrando na sua cabeça. As pessoas adoram inventar drama onde não existe. Mostrei a elas anotações de Cole, com datas e locais. 6 meses atrás, no Mercedes do Damien, na garagem. 4 meses atrás, com o Scott, na sala de treino privativa. 3 meses atrás, com o Kevin, no Juice Bar. 2 meses atrás, e ontem, com o Troy, na área de spa. O rosto dela mudou, surpresa, cálculo, depois defesa. Então o Cole está me perseguindo? Que nojo. E você acredita num treinador ciumento em vez da sua própria namorada? Cole tem registros com data e hora das câmeras de segurança. Detalhes específicos sobre o que você estava vestindo, quanto tempo ficaram nas áreas reservadas. Isso não é suposição, é fato documentado. A postura de Vanessa mudou, os ombros se enrijeceram. Tá bom, talvez eu tenha conversado com alguns membros. Sou simpática. Isso não quer dizer que aconteceu algo impróprio. Cole te viu com o Damien no carro dele, sua camisa meio aberta, as mãos dele em você. Viu o Scott beijando seu pescoço contra o espelho. Viu você sentada no colo do Kevin. Viu você e o Troy na sauna, quase sem roupa. O silêncio tomou o ambiente, pesado e sufocante. Os olhos de Vanessa marejaram, e então algo mudou em sua expressão, o cálculo deu lugar a uma nova estratégia. Tá bom, tudo bem, disse ela, a voz trêmula. Sim, aconteceram coisas físicas com esses caras, mas não significaram nada comparado ao que temos. Você é o único com quem me importo, o único com quem estou construindo algo real. Há quanto tempo? Perguntei. Há quanto tempo você está dormindo com eles? Ela enxugou os olhos, o rímel borrando. Começou talvez 2 meses depois que a gente ficou junto. O Damien se aproximou primeiro, disse que eu era linda, começou a flertar pesado. Depois o Scott me notou numa aula de fim de semana. O Kevin estava em um evento da cervejaria. O Troy foi o mais recente. Ele treina no horário de almoço, a gente começou a conversar na área de bem-estar. Fiquei olhando para ela, tentando processar a linha do tempo. Então, por 6 dos 8 meses em que estivemos juntos, você esteve me traindo ativamente com 4 homens diferentes da minha academia. Homens que eu mesmo treino. Não é assim, protestou Vanessa. Essas foram apenas coisas físicas, lapsos momentâneos. Meu passado não me define, Jake. O que importa é o que temos agora. Você está sendo inseguro com coisas que fazem parte do meu passado. Do seu passado. Senti algo se partir dentro de mim. Vanessa, você ficou com o Troy literalmente ontem. Isso não é passado. É presente. Está acontecendo. Você só parou porque foi pega. Ela segurou minhas mãos, a urgência substituindo as lágrimas. Acabou agora, eu juro. Vou cortar todo o contato com eles, mudar de academia, fazer o que você quiser. Só, por favor, não destrua o que temos por erros que não significaram nada. Eles te procuraram. É essa a sua explicação. Afastei as mãos. Você não conseguiu resistir à atenção deles. Você não entende o que é estar cercada por homens em forma, ricos, confiantes, que fazem você se sentir desejada. A atenção era esmagadora. A voz dela se tornou suplicante. Mas nenhum deles me fez sentir o que você me faz sentir. Nenhum deles realmente me conhece ou quer construir um futuro comigo. Olhei para aquela mulher que pensei conhecer, enxergando claramente quão habilmente ela havia compartimentalizado a própria vida. Você manteve 4 casos simultâneos com homens do meu ambiente profissional enquanto fingia construir um relacionamento comigo. Me fez parecer um idiota diante de toda a academia. Eu nunca quis que ninguém descobrisse, ela sussurrou. Fui cuidadosa. Isso não era para te ferir. Você foi cuidadosa por você, não por mim. Não queria ser pega porque isso acabaria com o seu arranjo. Fui em direção à porta. Acabou, Vanessa. Ela veio atrás, chorando mais alto.
Jake, por favor, você não pode simplesmente terminar assim. 8 meses, interrompi. Ficamos juntos por 8 meses, e 6 foram construídos em cima de mentiras. Eu te amo. Eu sei que errei, mas te amo de verdade. Esses outros caras foram distrações, erros. Você é quem eu quero. Abri a porta, olhei para ela uma última vez. Se é assim que você trata alguém que ama, fico grato por ter descoberto agora. Separe suas coisas que estão no meu apartamento, vou deixá-las com o porteiro. Não me procure mais. Saí enquanto ela ainda implorava, a voz dela me seguindo pelo corredor até as portas do elevador se fecharem. Vanessa se mudou para a casa da irmã em 2 dias, enviando mensagens cada vez mais desesperadas, alternando entre desculpas e acusações. Bloqueei o número dela depois da 50ª mensagem, mas guardei capturas de tela como registro. Na academia, mantive total profissionalismo com Damien, Scott, Kevin e Troy, orientando os treinos como se nada tivesse acontecido, observando-os agirem como se tudo ainda fosse normal. A dissonância cognitiva era surreal. Aqueles homens apertavam minha mão, agradeciam pelas correções nos treinos, tudo enquanto carregavam o peso da traição. Então Ita mencionou a próxima competição regional de CrossFit durante uma sessão na sexta-feira, e algo se encaixou na minha mente. A Elite Performance vai sediar os regionais daqui a 2 semanas, disse ele, analisando a lista de competidores. 12 academias de 3 estados, provavelmente umas 800 pessoas participando. Vai ser enorme, um galpão inteiro adaptado, sessões VIP, buffet, estrutura completa. Olhei a página de inscrições e reconheci nomes imediatamente. Damien estava registrado na categoria masculina 35+. Scott na categoria Elite. Kevin na intermediária masculina. Troy na Masters. Os 4 competindo em divisões diferentes, no mesmo dia, e as parceiras costumavam comparecer como espectadoras na área VIP reservada às famílias dos competidores. Os acompanhantes podem entrar na área VIP? Perguntei casualmente. Sim, respondeu Ita. Cada competidor ganha 2 passes, um para si e outro para um convidado. A área VIP tem assentos reservados com visão para todas as arenas, buffet exclusivo e acesso aos bastidores durante o aquecimento. Ita me lançou um olhar. Você se inscreveu pro passe duplo faz semanas, lembra? Quando você e a Vanessa ainda estavam juntos. Eu tinha esquecido completamente daquela inscrição, feita numa época em que ir juntos parecia natural. O passe duplo VIP custava $250, mas incluía acesso prêmio e privilégios que o ingresso comum não oferecia. Uma ideia começou a tomar forma, fria, calculada, baseada em responsabilidade pública, justamente o que aqueles homens e Vanessa tinham evitado a todo custo. Durante o fim de semana, deixei o plano amadurecer por completo, analisando cada detalhe. Vanessa continuava mandando mensagens de números diferentes, falando sobre precisar de um encerramento, dizendo que merecia a chance de explicar tudo pessoalmente, sem a raiva imediata atrapalhar. Foram 17 mensagens, todas pedindo uma última conversa para encontrar paz. A competição seria o cenário neutro e público perfeito, onde os mundos que ela separou tão cuidadosamente colidiriam de forma espetacular. Na terça noite, liguei para Vanessa de uma cafeteria, usando um tom cansado, sem agressividade. Ela atendeu no segundo toque. Jake? Meu Deus, obrigada por ligar. Eu estava torcendo para a gente conversar. Acho que você tem razão, a gente precisa de um fechamento, eu disse com cuidado. O jeito como terminou foi abrupto, e talvez os dois precisem processar o que aconteceu com mais calma. Sim, exatamente, respondeu ela, a voz transbordando alívio. Tenho pensado em tudo, em como te magoei e em como quero assumir a responsabilidade. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero que entenda onde eu estava emocionalmente. Tudo bem, estou disposto a te ouvir. Mas acho que precisamos de um lugar neutro, público, onde os dois fiquem à vontade sem deixar as emoções dominarem. Concordo totalmente. Onde você pensou? Na verdade, a Elite Performance vai sediar o campeonato regional de CrossFit daqui a 2 semanas, no sábado, dia 18. Tem os passes VIP que comprei quando estávamos juntos, e achei que seria bom conversar lá, lugar público, neutro, com espaço. Houve uma pausa, e quase pude ouvir ela calculando se isso era genuíno. Mas a ânsia por reconciliação venceu a cautela. O campeonato de CrossFit? Parece um lugar incomum para uma conversa de encerramento. É um evento grande, com centenas de pessoas. A sessão VIP tem assentos confortáveis, afastados da multidão, e estar naquele ambiente pode nos lembrar dos bons momentos antes de tudo desmoronar. Além disso, já paguei pelos passes, e eles não são reembolsáveis. Mantive o tom neutro, quase resignado. Se não se sentir à vontade, podemos pensar em outro lugar. Não, parece ótimo, respondeu Vanessa depressa, com medo de eu voltar atrás. Acho que estar em público é inteligente, e você tem razão, o ambiente da academia era algo que compartilhávamos. Que horas?
A competição começa às 9, mas o credenciamento VIP abre às 8h30. Passo para te pegar às 8h15 na casa da sua irmã. Podemos conversar durante as primeiras provas, quando ainda estiver mais vazio. Perfeito. Jake, eu realmente agradeço por você estar disposto a fazer isso. Sei que não mereço seu tempo depois do que fiz, mas significa muito você me dar a chance de me desculpar direito. Vista algo bonito, eu disse. A sessão VIP tem código de vestimenta social, e quero que os dois se sintam confiantes, já que provavelmente vai ser emocionalmente difícil. Claro. Obrigada mais uma vez, Jake. Depois que desliguei, fiquei na cafeteria por mais 1 hora, revisando cada parte do plano. Vanessa achava que estava prestes a conseguir encerramento, talvez até perdão. O que ela realmente teria era um assento privilegiado para assistir à ruína da própria farsa, exposta diante dos 4 homens com quem dormiu e das parceiras deles, todos reunidos no mesmo lugar, sem saída possível. O sábado amanheceu com céu limpo e temperatura perfeita. Fui buscar Vanessa às 8h15 na casa da irmã. Ela me esperava do lado de fora, absolutamente impecável. Era evidente que passara horas se arrumando, o cabelo em ondas suaves, a maquiagem aplicada com precisão, vestindo uma calça preta sob medida e uma blusa de seda creme que equilibrava perfeitamente o profissional e o atraente. O perfume era sutil e caro, o mesmo que usará em nosso primeiro encontro. Você está realmente muito bonita, eu disse, enquanto ela subia no meu carro, e eu quis dizer isso de forma objetiva. Ela se vestira para me lembrar de tudo aquilo de que eu, supostamente, estava me afastando. Obrigada, respondeu, com um sorriso genuíno, embora nervoso. Quis me arrumar bem para hoje. Sei que vai ser difícil, e queria demonstrar respeito pela sua disposição em me encontrar. A viagem levou 20 minutos, com Vanessa preenchendo o silêncio com observações cuidadosas sobre o tempo, o trânsito, e o quanto a comunidade do CrossFit era impressionante. Ela estava sendo deliberadamente agradável, tentando recriar aquela leveza natural que tínhamos no começo. Eu respondia com concordâncias neutras, enquanto minha mente repassava exatamente como as próximas horas se desenrolariam. O distrito industrial já estava lotado quando chegamos, carros ocupando cada vaga disponível. O local em si era imenso, um antigo galpão industrial reformado, com tijolos expostos e vigas de aço, agora transformado em um espaço de competição de ponta, com múltiplas áreas de treino, sessões elevadas para espectadores, iluminação profissional e enormes telões transmitindo imagens ao vivo. Banners de academias patrocinadoras pendiam do teto, e a energia era elétrica, com mais de 800 pessoas circulando pela área de credenciamento. Conduzi Vanessa pela entrada principal, onde voluntários verificavam ingressos. Nossos passes VIP nos fizeram ser direcionados para uma mesa de credenciamento separada, onde funcionários confirmaram nossos nomes e nos entregaram crachás com credenciais VIP e sacolas com garrafas d'água personalizadas e barras energéticas. A seção VIP fica no 2º andar, é só subir aquelas escadas, disse animadamente a atendente. Os competidores e seus convidados também têm acesso à área de aquecimento dos atletas, no piso principal. Subimos a escada metálica industrial. Isso é muito maior do que eu imaginava, comentou Vanessa. A produção está incrível. Competições regionais atraem multidões sérias, respondi. A Elite Performance planejou isso por 6 meses. A seção VIP já estava enchendo de espectadores bem vestidos, esposas, namoradas, familiares acomodando-se em poltronas confortáveis, com visão perfeita para as áreas de competição lá embaixo. Mesas de buffet ofereciam café, doces, frutas e opções de café da manhã ricas em proteína. O ambiente era social, vibrante, cheio de expectativa. E então eu os vi. Damien estava perto do corrimão, de onde se via a zona de aquecimento, usando roupas atléticas caras e conversando com uma morena pequena em um vestido de grife, sua esposa. Scott estava junto à mesa do buffet com sua noiva, uma loira alta em traje social, que não parava de ajustar a gola da camisa dele. Kevin revisava algo no celular enquanto sua namorada, uma ruiva em roupa esportiva, lhe massageava os ombros. Troy permanecia um pouco afastado, com sua esposa ao lado, uma mulher de terno impecável que gritava advogada, postura rígida e profissional. Os 4 homens estavam reunidos na mesma área, já que o setor VIP agrupava naturalmente competidores que se preparavam para as provas da manhã, e todos estavam inscritos em divisões que competiriam nas 3 primeiras horas. Suas companheiras estavam ali, presentes, apoiando-os, completamente alheias ao fato de que estavam prestes a testemunhar o colapso de seus relacionamentos. Vamos pegar um café, sugeriu Vanessa, guiando-a em direção à mesa de buffet por um caminho que nos levaria diretamente diante dos atletas. Ela assentiu, ainda observando o ambiente, sem perceber o perigo. À medida que nos aproximávamos, aumentei levemente o tom de voz, projetando confiança. Damien! Cara, que bom te ver antes da sua divisão começar! Damien virou-se na direção da minha voz, e seu rosto passou por uma transformação notável, da expressão amistosa ao espanto absoluto, até chegar ao horror puro ao ver Vanessa ao meu lado.
Ele realmente deixou cair o kettlebell que segurava, o peso bateu no chão com um estrondo metálico que fez várias pessoas se virarem. Sua esposa percebeu o comportamento imediatamente, franzindo as sobrancelhas. Jake, Damien conseguiu dizer, a voz embargada. Eu não sabia que você viria hoje. Eu não perderia por nada, respondi com leveza, colocando o braço em volta da cintura de Vanessa num gesto que parecia afetuoso, mas era puramente estratégico. Você lembra da minha namorada, Vanessa, certo? Ela tem me apoiado muito nos treinos ultimamente e quis vir assistir a alguns atletas competindo. Vanessa estava completamente tensa ao meu lado, o corpo rígido, a linguagem corporal gritando pânico, mas mantive meu braço firme e o sorriso tranquilo. A esposa de Damien agora olhava alternadamente para o marido, para mim e para Vanessa, com uma desconfiança crescente, claramente percebendo que algo estava terrivelmente errado. Scott! Chamei, virando-me antes que Damien pudesse reagir. Tá com tudo, cara. Pronto para elite? Scott estava no meio de uma mordida numa barra de proteína quando ouviu meu chamado, e o som que fez ao engasgar foi audível em toda a sessão. Seu rosto empalideceu, os olhos se arregalaram ao ver Vanessa, e ele começou a tossir violentamente, enquanto sua noiva lhe batia nas costas, preocupada. Você tá bem? O que foi? Perguntou ela, alarmada. Scott não conseguiu responder, ainda tossindo, olhando para Vanessa como se tivesse visto um fantasma. A noiva seguiu o olhar dele, e pude ver o instante exato em que o reconhecimento surgiu, quando as peças soltas se encaixaram em uma imagem completa e devastadora. Kevin! Continuei, elevando o tom. Como vai o negócio da cervejaria? Mal posso esperar para te ver na categoria intermediária. Kevin estava bebendo água quando ouviu meu chamado, e literalmente se engasgou, a água espirrou da sua boca enquanto ele se virava para nós. Sua namorada recuou para não se molhar, e sua expressão mudou de surpresa para confusão, e depois para algo muito mais duro ao perceber a reação dele diante de Vanessa. É ela, ouvi a namorada dizer, em tom baixo mais firme. É a mulher cujo perfume eu tenho sentido no seu carro há meses. Aquela que você disse ser só uma colega da academia. Troy já tentava se afastar, tendo visto as reações dos outros três, mas a esposa agarrou seu braço com precisão de tribunal. Troy, chamei agradavelmente, bloqueando qualquer chance de fuga sem causar uma cena. Boa sorte hoje na categoria Master. Vanessa e eu estávamos justamente falando sobre o tempo que ela passa na academia e o quanto se aproximou dos competidores avançados durante os treinos extras. A expressão treinos extras caiu como uma bomba. Os olhos da esposa de Troy se estreitaram até virarem fendas, e ela sacou o celular com uma mão, mantendo a outra presa ao braço do marido, os dedos digitando com destreza experiente. Vanessa sussurrava desesperada ao meu lado, quase inaudível. Jake, por favor, a gente precisa ir agora. Por favor, eu tô implorando, vamos embora. Mas eu continuei a conversa com naturalidade, observando enquanto as mentiras meticulosamente construídas daqueles 4 homens desmoronavam diante de todos. A noiva de Scott foi a primeira a agir, deu um passo à frente, a fúria controlada de quem carrega meses de desconfiança finalmente confirmada. Quer saber? Eu a reconheço, disse ela, a voz subindo bastante para atrair olhares. Eu a reconheço do seu Instagram, das fotos que você curte há meses, enquanto me dizia que era só uma pessoa aleatória da academia. O rosto de Scott passou do pálido ao cinza. Amor, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você está me traindo 3 meses antes do nosso casamento. Ela então se virou para mim, com uma mistura de gratidão e dor. Há quanto tempo você sabe? Descobri há cerca de 1 semana e meia, respondi, sem rodeios. Cole, outro treinador, testemunhou vários encontros entre Vanessa e esses 4 homens ao longo de meses. Eu a confrontei, ela admitiu tudo, e terminei o relacionamento imediatamente. A esposa de Damien havia puxado o celular, rolando a tela com movimentos cada vez mais frenéticos. Instalei um aplicativo de recuperação de mensagens há 2 semanas, disse, a voz tremendo, porque ele vinha agindo estranho. Eu estava com medo de olhar o que ele recuperou, mas estou olhando agora. Seus dedos deslizaram pela tela, e eu vi seu rosto se transformar à medida que lia mensagens apagadas e restauradas. 6 meses, sussurrou. Você dormiu com essa mulher por 6 meses, dizendo que trabalhava até tarde, que tinha reuniões de manhã cedo, que precisava de tempo extra de treino pessoal. Tudo mentira. Damien tentou tocar o braço da esposa, mas ela se afastou com violência. Não encoste em mim. Não ouse me tocar agora. A namorada de Kevin havia recuado, os braços cruzados de modo defensivo. Eu sabia que algo estava errado, disse ela, com a voz trêmula, mas firme. Aquele perfume no seu carro, o jeito como você chegava em casa cheirando diferente, como ia direto pro banho antes mesmo de me cumprimentar. Eu te perguntei, olhei nos seus olhos e perguntei se havia algo acontecendo, e você me fez sentir louca por desconfiar.
Não foi nada sério, disse Kevin, desesperado. Foi só uma coisa física, não significou nada. Então por que mentir? Rebateu ela, a voz se quebrando. Por que esconder? Por que me fazer duvidar de mim mesma quando os sinais estavam todos ali? Ela respirou fundo, lutando para não desabar. Estamos juntos há 3 anos, Kevin. 3 anos. E você jogou tudo fora por encontros casuais na academia. A esposa de Troy, até então calada, estava filmando toda a cena com o celular, instinto jurídico acionado, registrando cada palavra para o que eu imaginava ser um inevitável processo de divórcio. Ela finalmente falou, a voz fria, controlada, cirúrgica. Vanessa, o quanto você conhece o meu marido? Quero que seja específica, porque essa gravação será anexada como prova nas audiências de divórcio. Vanessa tremia ao meu lado, as lágrimas escorrendo pelo rosto, o rímel transformando-se em rastros escuros sobre a maquiagem cuidadosamente aplicada. Eu não sabia que a maioria deles estava em relacionamentos sérios, disse, a voz falhando. Eles me disseram que eram solteiros, ou que as coisas estavam complicadas. Mentirosa! Interrompeu a noiva de Scott, com um tom cortante. Estamos noivos há 1 ano. Ela deu um passo à frente, o rosto em chamas de indignação. Eu frequento essa academia regularmente. Não existe a menor chance de você não saber da minha existência. A esposa de Troy manteve o celular firme, ainda gravando. Responda. O quanto você conhece o meu marido? Nós tivemos uma relação física, admitiu Vanessa, num sussurro quase inaudível. Começou há uns 2 meses. Eu sinto muito, eu não sabia que ele tinha filhos. 2 filhos, respondeu a esposa de Troy, e a compostura finalmente começou a se romper. Uma menina de 6 e um menino de 4 anos, que perguntam pelo pai toda noite quando ele chega tarde do treino. Ela engoliu em seco. Você não se deu ao trabalho de perguntar sobre a vida dele antes de transar com ele no spa da academia? A comoção já havia atraído uma grande multidão. Outros espectadores VIP, até alguns competidores da área de aquecimento, aproximavam-se, irresistivelmente atraídos pelo caos. Vi rostos conhecidos da Elite Performance, alguns chocados, outros com uma satisfação sombria, celulares levantados, gravando, ou dedos voando em mensagens para amigos. Vanessa tentou se afastar de mim, desesperada para fugir em direção à saída, mas o layout da área VIP a forçava a passar pelo círculo de curiosos que se formava. Eu não a segui de imediato, deixei que tomasse a dianteira enquanto observava o colapso continuar. A esposa de Damien ainda lia mensagens recuperadas, a voz crescendo em incredulidade. Você disse a ela que ela era linda. Que estar com ela fazia você se sentir vivo de novo. Que o nosso casamento estava morto, e que só permanecia por razões financeiras. Ela ergueu os olhos para o marido, lágrimas escorrendo livremente. Nosso casamento estava bem, até você decidir jogá-lo fora. A noiva de Scott havia tirado a aliança e a segurava na palma da mão, olhando para ela como se fosse um símbolo de algo que não fazia mais sentido. Passei 1 ano planejando nosso casamento. Meu vestido já está ajustado. O salão está pago. Ela respirou, a voz se partindo entre raiva e dor. 200 convidados confirmados. E você me traiu esse tempo todo? Só com ela, murmurou Scott, fraco. Foi só com a Vanessa. Só? Repetiu a noiva, a voz subindo num tom tão agudo que fez várias pessoas estremecerem. Você acha que ter apenas um caso torna isso menos nojento? A namorada de Kevin chorava baixinho, e vi algumas mulheres na sessão VIP se aproximando para consolá-la, desconhecidas unidas pela solidariedade silenciosa das que compartilham a mesma ferida. A esposa de Troy já havia parado de filmar e agora falava ao telefone, a voz precisa, impiedosa. Preciso que os papéis do divórcio sejam redigidos imediatamente. Sim, tem o vídeo que comprova adultério. Não haverá negociação sobre a guarda. Por fim, segui o caminho de Vanessa em direção à saída. A encontrei perto das mesas de mercadorias no salão principal, completamente desmoronada, chorando de um jeito que chamava a atenção de voluntários e espectadores que não faziam ideia do que havia acabado de acontecer. Aproximei-me devagar, a raiva já transformada em uma exaustão resoluta. Você me destruiu, disse ela, ao me ver, a voz áspera, entrecortada por soluços. Você me trouxe aqui sabendo exatamente o que aconteceria, sabendo que isso destruiria minha reputação e me humilharia na frente de centenas de pessoas. Isso foi planejado. Foi vingança calculada. Foi responsabilidade, respondi, em tom calmo. Você compartimentou sua vida de um jeito tão eficaz que ninguém percebia o que estava fazendo. Tudo o que eu fiz foi colocar todos no mesmo lugar e deixar a verdade falar por si só. Você se destruiu, Vanessa. Foram suas escolhas, e escolhas têm consequências. Eu nunca mais vou poder mostrar o rosto em nenhuma academia dessa cidade, soluçou ela. Todo mundo está gravando, publicando, comentando. Meu nome vai ficar para sempre associado a essa humilhação.
Você se humilhou, respondi, sereno. Dormindo com 4 homens enquanto estava comigo, todos da mesma academia onde eu trabalho. Isso não é algo que eu fiz com você, é algo que você fez e que finalmente veio à tona. Ela tentou pegar o celular, as mãos tremendo, tentando chamar um Uber, enquanto a maquiagem continuava derretendo pelo rosto. Você é vingativo e cruel. Espero que esteja satisfeito. Você não me amava, disse eu, sem raiva, sem ressentimento, apenas afirmando um fato. Você amava ter alguém estável enquanto buscava emoção com outros homens. Se realmente tivesse me amado, não seria capaz de sustentar 4 casos ao mesmo tempo com pessoas do meu círculo profissional. O celular dela apitou, o carro chegando. Ela começou a caminhar em direção à saída, parando apenas uma vez para olhar para trás. Você vai se arrepender disso. Quando estiver sozinho e perceber o que fez, vai se arrepender de ter me humilhado publicamente. Eu vou fazer questão de que todos saibam o tipo de pessoa vingativa que você é. Observei-a empurrar as portas e desaparecer, depois olhei ao redor, a competição seguia, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Nos 10 dias seguintes, as notícias sobre o desdobramento chegaram até mim por membros da academia que haviam testemunhado a cena ou ouvido falar através da comunidade unida do CrossFit. A história se espalhou mais rápido do que eu imaginava, ganhando as redes sociais com diferentes versões, algumas fiéis, outras exageradas. Ethan era minha principal fonte, aparecendo entre os treinos para me contar o que ouvia. A esposa do Damien pediu o divórcio na segunda-feira, contou 3 dias após a competição. Ela postou um texto nas redes, sem citar o nome da Vanessa, mas todo mundo na comunidade fitness sabe de quem ela está falando. Ficou meio viral entre os grupos locais. Ela está recebendo centenas de comentários de apoio de mulheres que passaram por traições parecidas. Assenti, sentindo uma mistura complexa de satisfação e empatia. E o Damien, como está lidando? Pior impossível. Está dizendo que foi um mal-entendido, que ele e Vanessa eram só amigos que se aproximaram demais. Mas as provas da esposa são incontestáveis, meses de mensagens recuperadas mostrando o caso claramente. Ele basicamente foi expulso do grupo de treino avançado. Naquela tarde, Cole passou na academia com notícias sobre Scott. A noiva cancelou o casamento. 3 meses antes da data. Tudo já pago. Ela o expulsou do apartamento e trocou as fechaduras enquanto ele estava no trabalho. Ele fez uma pausa e acrescentou. Ela também entrou em contato com você para agradecer por tê-la impedido de se casar com um traidor. Disse que queria que alguém tivesse exposto isso antes, mas que está aliviada por ter acontecido antes de se prender legalmente. Ela te ligou? Perguntei, surpreso. Sim, consegui o seu número pelo diretório da academia. Estava bem centrada, na verdade. Disse que está em terapia, processando a traição, mas que se sente fortalecida, não vítima, porque conseguiu sair antes de cometer um erro permanente. Ela quis que eu transmitisse a você a gratidão dela. Aquilo me atingiu de uma forma diferente do que eu esperava. Eu havia estado tão focado em responsabilização que não tinha considerado totalmente como a exposição poderia, de fato, beneficiar os parceiros traídos. Evitar um casamento fraudulento, fornecer provas irrefutáveis para processos de divórcio, validar suspeitas sobre as quais haviam sido manipulados para duvidar. Na sexta-feira, as notícias sobre Kevin chegaram até mim por meio de um dos sócios dele. A namorada o deixou, obviamente. Mas o problema maior era o impacto que isso estava tendo sobre sua reputação profissional. Vários de nós que presenciamos a cena também somos investidores na cervejaria dele, e não nos sentimos confortáveis em estar associados a alguém que demonstrou tão mau julgamento e tamanha falha ética em sua vida pessoal. Pedimos que vendesse suas cotas e se afastasse completamente da operação. Eu não havia previsto consequências profissionais, mas fazia sentido. Em comunidades de negócios pequenas e coesas, especialmente em marcas de estilo de vida como cervejarias artesanais, a reputação é tudo. A situação de Troy era mais complexa do ponto de vista jurídico. A esposa dele estava conduzindo o divórcio com precisão cirúrgica. Ethan viu pelos corredores da academia que ela havia entregue os papéis de separação a Troy em menos de 48 horas, citando a gravação em vídeo como prova principal de adultério. Aparentemente, ela estava buscando a guarda total das crianças. Ela argumentava que o padrão de engano de Troy e a disposição dele em manter casos em locais semipúblicos, como os espaços de bem-estar da academia, demonstravam uma falta de discernimento que o tornava inapto a compartilhar o tempo de criação igualmente. A gravação o mostrava admitindo o caso diante da câmera, o que, ao que parece, é ouro em processos de custódia. Enquanto isso, as mensagens de Vanessa haviam evoluído de arrependidas para desesperadas, e então para ameaçadoras. Ela enviou centenas de textos de diferentes números que eu continuava bloqueando, cada nova leva revelando um estágio mais avançado de colapso mental. No início, dizia que havia perdido amigos, que as pessoas estavam assediando-a online, que não podia entrar em nenhuma academia sem ser reconhecida e julgada.
Depois, vieram mensagens me culpando por destruir sua vida, alegando que eu havia orquestrado a humilhação pública movido por pura crueldade vingativa. O namorado da irmã dela até ligou na noite de quinta-feira, com a voz tensa. Olha, eu sei que a Vanessa errou feio, mas ela está desabando, e isso está afetando toda a nossa casa. Ela chora o tempo todo, não come, não dorme. Minha namorada está preocupada com o estado mental dela. Há algo que você possa fazer para amenizar isso? O que exatamente você gostaria que eu fizesse? Perguntei de forma neutra. Talvez pedir às pessoas que parem de atacá-la online? Publicar algo dizendo que vocês dois seguiram em frente. Eu não disse nada sobre ela a ninguém além de confirmar fatos básicos quando perguntado diretamente. Não sou responsável pela reação da comunidade do CrossFit ao descobrir o que ela fez. Se ela está sendo assediada, deveria documentar e denunciar as plataformas ou as autoridades competentes. Ele suspirou profundamente. Ela continua dizendo que você arruinou a vida dela, que planejou toda essa exposição pública só para destruir a reputação dela. Eu dei a ela a mesma informação que dei a todos, a verdade sobre o que aconteceu. Se a reputação dela está abalada, é porque as pessoas estão reagindo naturalmente ao saber das escolhas que ela fez, não porque eu manipulei a percepção de ninguém. Depois dessa ligação, bloqueei todos os números conhecidos de Vanessa e os de seus familiares, salvando as mensagens como documentação. Eu precisava seguir em frente, não continuar preso à crise de consequências dela. O momento mais estranho veio no 8º dia, quando Scott entrou em contato por e-mail. A mensagem dele era surpreendentemente lúcida e demonstrava verdadeira responsabilidade. Jake, sei que não tenho direito algum de contatá-lo, mas precisei dizer isto. Você fez o que era certo ao expor o que estava acontecendo. Eu mereci tudo o que veio depois, perder minha noiva, minha casa, o respeito das pessoas da nossa comunidade. O que eu fiz foi imperdoável, e sou grato por você ter exposto isso antes que eu me casasse enganando alguém. Ela merecia coisa melhor, e agora tem a chance de encontrar. Comecei terapia para entender por que fui capaz de manter uma mentira tão longa. Não espero perdão, mas queria que você soubesse que, pelo menos uma pessoa envolvida reconhece que a responsabilização era necessária e, no fim, benéfica, mesmo que dolorosa. Obrigado por ter sido honesto quando eu não fui. Li o e-mail 3 vezes, surpreso pela autenticidade do arrependimento. Não respondi, mas salvei como prova de que ao menos um dos 4 homens compreendia que a exposição pública havia cumprido uma função necessária. 2 dias depois, recebi uma mensagem completamente diferente de Troy, amarga e acusatória. Você destruiu várias famílias por vingança. Meus filhos estão perguntando por que o papai não mora mais em casa. Minha esposa está levando tudo por causa da sua armadilha vingativa. Você poderia ter resolvido isso em particular, mas escolheu a humilhação pública, afetando crianças inocentes. Espero que esteja satisfeito com os danos colaterais. Apaguei o e-mail imediatamente. Troy ainda não compreendia que eu não havia destruído a família dele. As escolhas dele a destruíram, e a exposição pública apenas acelerou uma revelação que seria inevitável. 3 semanas após a competição, soube por Ethan que Vanessa havia deixado a Elite Performance definitivamente e se mudado para um subúrbio a 30 milhas dali, trabalhando agora em um pequeno estúdio boutique de fitness onde ninguém conhecia seu passado. A distância e o anonimato pareciam necessários para que ela conseguisse viver sem ser constantemente reconhecida e julgada. Os 4 homens enfrentaram desfechos diferentes. Damien estava em terapia intensiva de casal, embora a esposa ainda não tivesse decidido o que fazer. Ela está levando o divórcio adiante enquanto faz terapia com ele, explicou Ethan. A advogada dela recomendou que se protegesse legalmente, independentemente de qualquer reconciliação emocional. Ela disse que uma confiança destruída assim raramente se reconstrói de forma funcional. Scott havia se mudado para outro estado em busca de um recomeço. Kevin vendeu suas cotas da cervejaria com grande prejuízo, efetivamente forçado a sair porque os investidores e parceiros já não confiavam em seu caráter nem em seu discernimento. O divórcio de Troy avançava rapidamente, sua esposa advogada garantindo a guarda mínima e uma divisão de bens favorável, usando a gravação em vídeo como prova central de um julgamento imprudente que havia colocado em risco a estabilidade emocional dos filhos. Recebi um e-mail inesperado da esposa de Damien cerca de 3 semanas após a competição. Quis agradecer por ter exposto a verdade sobre o caso do meu marido, mesmo sabendo que deve ter sido devastador para você descobrir. Eu já suspeitava havia meses, as ausências inexplicáveis, o distanciamento emocional, o modo como ele protegia o celular, mas ele era tão habilidoso em me fazer duvidar das minhas próprias percepções que acabei acreditando que eu era paranoica. Sua exposição pública me deu uma prova irrefutável que validou meus instintos e me libertou de anos de engano contínuo. Obrigada por priorizar a verdade em vez do conforto. O e-mail me fez refletir que, se o confronto tivesse sido privado, ele teria permitido a continuação da manipulação e do gaslighting.
A exposição pública, com provas incontestáveis, deu a todos os parceiros traídos a validação e as evidências de que precisavam para tomar decisões conscientes, sem serem novamente enganados por mentirosos habilidosos. A ex-noiva de Scott enviou outra mensagem, explicando por que a exposição pública havia sido necessária. Investiguei depois de tudo vir à tona, conversando com outras mulheres da comunidade CrossFit. Descobri que Vanessa já tinha uma reputação que eu desconhecia, várias pessoas haviam notado seu comportamento com diferentes membros homens ao longo do último ano, mas ninguém queria causar confusão sem provas concretas. Sua exposição pública não revelou apenas um conjunto de casos, ela validou observações que dezenas de pessoas haviam feito independentemente, mas ignorado. Às vezes, comunidades precisam de alguém disposto a tornar uma verdade desconfortável visível, para que padrões de comportamento destrutivo não continuem impunes. Enquanto isso, eu havia começado a sair com Claire, uma fisioterapeuta de 27 anos que trabalhava com os clientes de reabilitação da Elite Performance. Nós nos conhecíamos profissionalmente havia cerca de um ano, sempre cordiais, mas nunca fomos além disso porque eu ainda estava com Vanessa. 2 semanas após a competição, ela me convidou para um café, e de repente eu estava em algo que parecia genuinamente saudável e recíproco de um modo que meu relacionamento com Vanessa jamais fora. No nosso quarto encontro, contei a Claire toda a história. Metade de mim esperava que ela julgasse meus métodos como excessivos, mas sua resposta me surpreendeu. A capacidade da Vanessa de manter 4 casos simultâneos com homens da mesma academia, tudo enquanto namorava você e conseguia manter tudo compartimentado por meses, demonstra um nível de manipulação emocional sociopática, disse Claire, pensativa. Isso não era apenas falta de discernimento, era engano calculado, que exigia mentiras constantes, coordenação de horários e atuação emocional em múltiplos relacionamentos simultaneamente. A exposição pública foi dura, sem dúvida, mas cumpriu uma função necessária que um confronto privado jamais poderia alcançar. Ela forneceu provas irrefutáveis a todas as partes envolvidas de uma só vez, impedindo a manipulação emocional e o gaslighting que certamente ocorreriam em conversas particulares. Criou responsabilização em uma comunidade onde Vanessa vinha agindo sem sofrer consequências. A análise de Claire me ajudou a processar a culpa remanescente sobre a natureza pública da exposição. Eu não estava apenas buscando vingança, estava criando responsabilização da única forma que realmente teria efeito e protegeria outras pessoas. Reflete com frequência sobre como Vanessa havia construído toda a sua estrutura de engano sobre compartimentalização, mantendo todos os casos separados, certificando-se de que nenhum dos homens soubesse dos outros, nem que as parceiras deles desconfiassem. Ela se apoiava no segredo e na relutância das pessoas em provocar cenas desconfortáveis. A competição simplesmente derrubou essas barreiras cuidadosamente erguidas, forçando todos a ocuparem o mesmo espaço, onde a verdade se tornou inescapável. Em comunidades de condicionamento físico tão unidas, onde as pessoas treinam juntas diariamente, segredos acabam inevitavelmente vindo à tona. A exposição pública apenas acelerou descobertas que aconteceriam de qualquer maneira, mas o fez de um modo que ofereceu aos parceiros traídos provas concretas, em vez de suspeitas facilmente negáveis. No fim de novembro, a vida já havia se estabilizado em uma nova normalidade, muito mais saudável. Eu dava aulas nas manhãs de sábado com energia renovada, desfrutando da comunidade solidária da Elite Performance, livre da tensão silenciosa das traições ocultas. Claire e eu estávamos construindo algo genuíno, baseado em comunicação honesta e respeito mútuo. Em uma dessas manhãs de sábado, enquanto eu organizava os equipamentos, Ethan se aproximou com um sorriso. Vi que a Vanessa postou algo enigmático nas redes sociais sobre aprender com os erros e se tornar uma pessoa melhor. A maioria dos comentários era de apoio, vindos de quem não conhece a história completa, mas várias pessoas da academia reagiram de um jeito que deixou claro que se lembram. Dei de ombros, sem mais me importar com a narrativa de Vanessa. As pessoas podem acreditar na versão que as faz se sentir confortáveis. Quem sabe a verdade, sabe. Você alguma vez se arrepende de como lidou com tudo? Perguntou Ethan. A exposição pública, quero dizer. Foi bem nuclear. Pensei com sinceridade enquanto prendia as faixas de resistência. Eu me arrependo de que outras pessoas tenham se ferido, os parceiros traídos, as crianças afetadas pelo divórcio de Troy, as consequências profissionais do Kevin. Mas não me arrependo de ter tornado a verdade pública. Um confronto privado teria permitido que a manipulação continuasse. A exposição pública deu a todos acesso às mesmas informações ao mesmo tempo, o que criou uma forma de responsabilização que não podia ser desfeita com palavras. Ethan assentiu. Justo. E, para ser sincero, a maioria das pessoas na academia respeita a maneira como você lidou com isso. A turma começou a se encher de atletas madrugadores, e eu voltei o foco ao que realmente importava, ensinar, ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos, reconstruir a reputação profissional que levei anos para consolidar. A exposição durante a competição havia sido um único evento que reverberou por várias vidas, mas não me definia.
Foi apenas o momento em que verdades cuidadosamente escondidas se tornaram inevitáveis, quando enganos compartimentalizados ruíram sob o peso da responsabilidade pública. Vanessa queria que seus relacionamentos permanecessem secretos e separados. Mas, em uma comunidade construída sobre confiança e conexão genuína, segredos inevitavelmente vêm à superfície. Enquanto eu orientava os atletas durante o treino de sábado, observando-os se apoiarem mutuamente em cada série difícil, senti uma satisfação genuína. A verdade prevalecera, a responsabilização havia sido feita, e eu havia encontrado alguém que valorizava a honestidade tanto quanto eu. Aquilo já era redenção suficiente. Se você gostou desta história, não esqueça de hypar, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar para os amigos, ativar o sininho e responder nos comentários de onde está vendo essa história. Seu apoio faz toda a diferença para o canal crescer. Muito obrigado por assistir!